amada igreja, com o Pai do Senhor Jesus. Amém? Amém. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 25, diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Glória a Deus. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu acho, irmãos, que o coração de Paulo estava muito alegre quando ele pôde escrever estas palavras. As demais epístolas, melhor dizendo, ele escreveu 25% do Novo Testamento. E Paulo, meus irmãos, como ele diz lá em Filipenses, lá no capítulo 3, ele diz que ele era judeu, hebreu de hebreus, fariseu segundo a lei, e segundo o farisaísmo ele era irrepreensível. Todavia, meus irmãos, as autoridades espirituais, religiosas, melhor dizendo, da época, elas não entenderam ao Senhor Jesus, não aceitaram o Senhor Jesus como sendo o Messias. Questionaram, eles esperavam alguém semelhante a Davi para liderar uma guerra contra Roma. Mas Jesus veio pregar, irmãos, sobre o mundo espiritual, sobre a espiritualidade do homem. E que o reino de Jesus não é um reino terreno, é um reino celestial. Ele veio preparar o coração do povo para habitar no céu. E eu acho que o que marcou muito a vida de Paulo, meus irmãos, foi a morte de Estevão. Diz lá em Atos capítulo 6 que Estevão, ele foi um dos separados como diáconos, dos que serviu à mesa, porque os apóstolos não podiam parar de orar e pregar a palavra. E eles disseram para as viúvas gregas que estavam sendo os necessitados gregos, porque a igreja cresceu, outros povos foram alcançados, e os apóstolos disseram: a gente não pode deixar de orar e pregar para atender a vossa necessidade. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, para vos ajudar. E dentre esses 7 foi escolhido Estevão. Estevão, ele servia a mesa, Estevão pregava. E a palavra diz que Estevão, quando ele pregava, fazia sinais, prodígios e maravilhas. E certa feita Estevão foi pego, irmãos. E quem estavam? Estavam os alexandrinos, os sirineus. Resumindo, irmãos, estavam 2 sinagogas, irmãos, com os doutores da lei, e foram disputar na palavra contra Estevão. E quem que era Estevão, irmãos? Estevão era um judeu helênico, judeu criado segundo a cultura grega. Não era um judeu puro, ortodoxo, criado na lei. Mas, irmãos, Estevão, quando ele pregou aquela palavra, disputando com aquelas 2 sinagogas, irmãos, a palavra diz lá em Atos 6, Atos capítulo 7, que Estevão se sobressaía, até que chegou um momento que todos viram, irmãos, todos que estavam ali, viram o rosto de Estevão. Versículo 15 do capítulo 6, rosto de Estevão se transfigurar como o rosto de um anjo. Todo mundo viu. E ali, meus irmãos, vendo que não podiam resistir, ali levantaram alguns falando blasfêmias contra Estevão. Estou resumindo aqui. E ali começaram a apedrejar Estevão, querendo a sua morte. E Estevão dobrou os joelhos. Eu creio que na cabeça de Paulo, ele vai pedir pela sua vida, ele vai implorar pela sua vida. Mas quando Estevão dobra os joelhos, ele diz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, o texto diz que Estevão adormeceu.
E eu creio que Paulo pensava, como pode um homem morrer por Jesus? E ficou aquilo, irmãos. Mas Paulo, ele estava mais para o lado do farisaísmo do que para o lado de Jesus. E Paulo intensificou suas buscas ali, suas prisões, até que ele indo para Damasco, ele diz que se encontrou com o Senhor Jesus. E no capítulo 9 ele diz uma coisa, 22, e lamenta um pouquinho, mas no 26, irmãos, quando ele está diante do rei Agripa, ele disse, olha, eu estava indo perseguir os judeus ali, os cristãos ali, os seguidores de Cristo, quando de repente era meio-dia. Irmãos, aquele lugar é quente, irmão. E meio-dia o sol é quente naquele lugar, irmão. E ele diz o texto que a luz que ele viu, ele excedia o sol ao meio-dia. Irmãos, o sol era forte, mas a luz de Jesus excedia o brilho do sol. E ele diz que ele ouviu uma voz em hebraico dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E ali, meus irmãos, os irmãos sabem a história, ficou cego, Jesus curou, e a partir daquele momento ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele viu o valor de ter comunhão com Jesus. E muitas vezes, irmão, a gente está tão preso nas coisas da terra que a gente se esquece, irmãos, das coisas que são do alto. A gente esquece do céu. Às vezes você pensa que eu estou passando tanta luta aqui, mas irmãos, a luta que você está passando aqui está acumulando tesouro lá no céu. Jesus está vendo tudo, irmãos. O que vale para Jesus é a nossa fidelidade. E até que o momento que Paulo teve uma comunhão a mais com Deus, e aí ele pôde contemplar, irmãos, o valor de participar da ceia do Senhor. Porque o salário do pecado, diz lá em Romanos, que é a morte. Pecou, morreu. Pela lei é isso, pecou, morreu. Mas, irmão, Jesus morreu no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos o que? Vida nele. E aqui diz que o seu corpo é partido por nós, né? Ele partiu o corpo por vós, diz o texto aqui, irmãos, simbolizando a morte, né? O corpo partido, o sangue derramado, nossa morte completa, irmãos. E Jesus, ele é o único que tinha o poder de morrer e tomar sua vida de volta, irmãos. Jesus não está morto. Jesus não está inerte, irmãos. Ele se levantou, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Vive, irmãos. Sua palavra está viva, irmãos. Seu reino não tem fim. E quando ele tomou de volta a sua vida, irmãos, ele veio como um cordeiro, aí agora já é leão. Segunda vinda de Jesus vai ser como cordeiro ou leão? Leão. Sem conversa, irmão. Sem o diabo achar, fazer. Não. É leão, é rei, é Senhor. Todos irão se curvar diante dele. Diz lá em Filipenses: todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. E hoje, irmãos, ao participarmos do pão e do sangue de Cristo, nós estamos o que, irmãos? Testificando a nossa comunhão com Ele. Estamos, irmãos, dizendo: Senhor, muito obrigado pelo seu sacrifício. Muito obrigado pelo privilégio e a oportunidade de termos o que? Comunhão com o Senhor. Amém? E só quero dizer aqui que todos que são batizados nas águas podem o que? Participar, irmãos, do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Quem não é batizado nas águas não pode, mas pode ao final do culto vir conversar com o pastor. Amém? Será ministrado e depois aí sim poderá participar após o batismo. Amém? Queria convidar aqui Diácono Paulo. Amém? Orar aqui pelo pão, orar pelo sangue. Glória a Deus. Glória a Deus.